Você ama plantas, mas não tem tempo para cuidar delas. Ou muitas vezes você não tem espaço e não quer expor as plantas de forma gratuita no ambiente sem composição, não é mesmo? Hoje eu vou apresentar para vocês uma solução muito eficiente e muito bonita, que é o jardim vertical. Meu nome é Simone Vilela, eu sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo. Então, gente, o jardim vertical ele já está há mais de uma década aqui no Brasil. Ele é muito comum em países da Europa, tá? De onde ele veio. E a gente vê superfícies inteiras de prédio, fachadas cobertas por ele. Muito pela demanda que o país tem, tá? A consciência ambiental que existe no país para preservar o ar, já que nós temos muitas construções participantes no meio urbano. Então, o europeu, como ele enxerga o jardim verde como uma gentileza urbana, é muito usado nesses edifícios, tá? Fachadas inteiras cobertas pelo jardim vertical. Quando veio para o Brasil, a gente via ele muito comum em mostras de decoração e também em estabelecimentos comerciais, para dar um diferencial, tá, nos ambientes. E depois, com o uso se tornando cada vez mais popular, foi indo para as residências e principalmente em apartamentos, onde as pessoas têm uma demanda do verde, porém não tem muito espaço. E esse jardim vertical, ele traz um aspecto todo interessante para o ambiente e torna um ambiente muito mais humano e mais arejado e fresco. E traz uma beleza diferencial que o verde proporciona. Nós temos 3 tipos de jardim vertical, que é o jardim vertical natural, que nós vamos falar hoje, explicar um pouquinho mais como que ele funciona, o jardim preservado e o jardim permanente. São tipos parecidos, porém eles têm diferencial, mas eu vou falar num outro vídeo. O jardim vertical natural é uma proposta mais viva, interessante, ele traz todo o frescor para o ambiente da arquitetura biofílica e traz toda uma ambiência diferencial para o ambiente, até traduzindo um pouco dessa tendência nova que nós temos agora, que é o Urban Jungle, tá? Que, ou seja, a gente tem uma floresta urbana dentro de casa, tá? Muito vindo também, como eu expliquei anteriormente, da Europa. Tá? Então é uma tendência que a gente tem visto cada vez mais. E esse jardim natural, ele traz o frescor, a ambiência para o projeto, que é algo muito interessante. Então a gente tem 2 opções, que é o jardim vertical, que tem o recipiente de água, tá? Onde o morador ele vai abastecer o recipiente de água, tá? De tempos em tempos. E para esse tipo eu preciso de um ponto de tomada apenas, para a automação ela funcionar, tá? Irrigando com a água que está no recipiente. E a outra opção, que é onde você tem uma autonomia maior, para não precisar abastecer o recipiente com água, é onde você vai precisar na parede do ponto de energia elétrica, do ponto de drenagem e do ponto de água, tá? Para abastecer esse jardim. Então ele vai funcionar com esse ponto de água que vai chegar até o local, o ponto de energia e a drenagem que é própria. Então no dia a dia você não tem preocupação nenhuma de colocar água no recipiente. Se bem que essa forma do recipiente eu acho ela bem interessante, porque você não vai precisar abastecer com água no dia a dia. É uma vez na semana, na média, a cada 15 dias, porque esse recipiente já vai ter água o suficiente para irrigar as plantas por vários dias, tá? Então é uma proposta interessante, mais econômica e mais prática na obra, já que você precisa apenas de um ponto de eletricidade. Com relação à instalação desse jardim vertical, tá? Ele é feito com placas de madeira e nessas placas a gente tem a bolsa de feltro, que é onde serão plantadas as plantas do jardim vertical. Esse feltro é uma opção super interessante, tá? Porque as plantas elas camuflam esse feltro e dessa forma que é feito esse jardim vertical, ele não ocasiona sujeira de terra dentro da sua casa, já que o feltro ele não fica vazando,
sabe? Ele é específico para isso. Então esse que é o sistema do jardim vertical natural. Fica um acabamento de madeira em volta super bonito. As plantas, elas são específicas, tá, para o ambiente, então a gente não tem problemas dessas plantas morrerem, já que elas vão ser irrigadas constantemente. Você fica sempre com um ambiente muito bonito e interessante. E o cuidado, tá, que a gente tem que ter quando vai especificar um jardim vertical é com os tipos de plantas. Mas normalmente a gente vê, né, junto com o setor paisagístico das plantas, qual o tipo ideal. Tipo, uma planta, ela está localizada numa área interna onde ela recebe meia sombra. O ideal são plantas para sombra, tá? Onde eu não preciso dos raios solares para poder alimentar aquelas plantas com fotossíntese. Então basta entrar luz no ambiente, tá? Para essas plantas elas sobreviverem com condições. Agora, se for uma parede que ela já recebe sol constantemente, tá? O ideal é especificar plantas para sol. Então esse é o cuidado que a gente deve ter. E também, caso você tenha uma demanda de manter o ambiente limpo, é verificar o tipo de planta que tem mudas constantes, tá? Ou seja, uma planta que não caia tantas flores, tá? Se você optar, por exemplo, pela escolha de uma columé, que é uma planta de meia sombra, ela costuma dar floragem de tempos em tempos. E é uma planta que a floragem dela costuma cair bastante no chão. Então eu não recomendo. Então, né, quando for fazer o briefing para esse jardim vertical, é só observar essas questõezinhas. Se você prefere um jardim que ele tenha floragem ou não, tá? Porque tem flores que elas mudam constantemente, então costuma cair no chão. Então temos que ter cuidado na especificação das plantas para elas serem adequadas ao ambiente, elas sobreviverem aí por muito tempo e ficarem bonitas sempre. E também, né, já que você vai fazer um investimento de um jardim vertical, o ideal, né, é a gente propor esse jardim vertical de uma forma que seja interessante com todo o layout, tá? Para esse jardim vertical ele aparecer bastante na sua casa, a gente propor uma iluminação que ela seja adequada para esse jardim vertical aparecer bem bonito de noite. A proposta do jardim vertical não é pensar nele de forma isolada, e sim pensar nesse jardim vertical de forma a interagir com todo o layout do ambiente e os moradores, para ele ficar num lugar estratégico e valer a pena o seu investimento. E para você que quer um jardim vertical planejado, com todo o layout, tá, da sua sala, ou da sua varanda, ou do seu comércio, tá? Tem aí o meu pacote premium, que é uma proposta onde a gente pensa de forma global, tá? O que você imagina, o que você sonha de acordo com um layout de forma humanizada para você interagir no ambiente. Para contratar o pacote premium, clique abaixo na descrição do vídeo. Aguardo aí comentários de vocês sobre esse vídeo e também, né, caso vocês tenham dúvidas aí sobre o jardim vertical, que eu não tenha falado aqui no vídeo hoje, pode deixar nos comentários. E caso você também tenha dúvida com relação aos outros jardins que eu vou abordar nos outros vídeos, também pode já deixar a sua dúvida aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!